Bom dia pessoal, vou gravar aqui a aula de BDI a pedido de um aluno que não está entendendo o conteúdo, certo? Então bora lá. Começo aqui é tratar do assunto de uma forma genérica para ver se a gente consegue ter uma visão maior do assunto antes de começar a pontos específicos. Então o orçamento é todo serviço que para ser executado demanda uma certa quantia. Esse valor se divide em custos diretos e custos indiretos. Então toda vez que a gente for elaborar um orçamento, a gente tem que ter a noção que vai ter custos diretos e custos indiretos. A gente já tem a visão que custos direto é uma coisa objetiva, é direto. E o custo indireto fica aquela cor meio vaga. Então não dá para precisar ele logo de cara. Aí o segundo tópico. Os custos diretos são fáceis de se enxergar. Para fazer o exemplozinho aqui, para fazer um bolo precisa de um saco de farinha que custa R$2, por exemplo. Então esse saco de farinha seria um custo direto, porque é fácil de enxergar esse custo dentro do meu orçamento. Para fazer o meu bolo, eu preciso de um saco de farinha que tem um custo de R$2, certo? Porém, os custos indiretos, como lucro e impostos, não são fáceis de se enxergar. Por isso é feito o uso do BDI. Então, o que é o BDI, pessoal? O BDI é uma facilidade na hora de montar o meu orçamento. Pegando esse exemplo bem aí do bolo. Quando a pessoa for fazer o bolo, ela vai ter os custos diretos. Por exemplo, o quanto que ela gastou de farinha, o quanto que ela gastou no leite condensado, o quanto que ela gastou para fazer a cobertura. Então isso aí são os custos diretos. Agora, o que seria o custo indireto para eu fazer um meu orçamento? Para eu dizer assim, o bolo vai ser vendido a tal preço. Digamos que eu vou vender o bolo a R$10, por exemplo. Eu gastei com material R$7. Esses R$7 eu sei o exato desse custo dos meus materiais, foram R$7. Mas quando eu vendi 10, dentro desses R$10 tem esses R$3, pode ser que R$1 foi para pagar a conta de energia, que eu fiz o bolo. Aí 50 centavos gastei de gás e por aí vai. Aí se a pessoa pagou algum imposto, tem um imposto envolvido na venda desse bolo, também está dentro desse valor indireto. Então BDI é uma facilidade que a gente tem. Como é muito difícil chegar em todos os custos indiretos de forma exata, a gente usa uma porcentagem para englobar todos os custos envolvidos para tal serviço, certo? Então, o que é a sigla BDI? O que ela o significado da sigla? Benefícios e despesas indiretas, certo? Então, imagine o mesmo exemplo do bolo. Para fazer o bolo, você gasta com material R$10. Quando você foi vender o bolo, o preço de venda foi R$15. Então, dentro dos R$15, eu sei que R$10 foi para pagar material. Por exemplo, farinha, açúcar, leite, por aí vai. Esse é o meu custo direto. R$5 é o que? Dentro dos R$5 eu tirei um valor que é o meu lucro. Digamos que eu tirei aí R$3. Então, R$3 eu tiro para vir para o meu bolso como lucro. Aí digamos R$2 foi questão de energia, de água, de gás, se tiver algum imposto envolvido. Então dentro desse valor eu vou colocar o meu lucro e todas as despesas que eu não consigo colocar um valor exato. Como no exemplo do bolo. Não tem como você, por exemplo, um gás que você gasta R$80 no botijão de gás. Não tem como você dizer quanto de gás você gastou para fazer um bolo. Eu gastei R$1 de gás para fazer meu bolo. Então você joga uma porcentagem para dentro daquela porcentagem você tirar o seu valor dos custos indiretos.
Então, ó, essa banda é o que você retira da venda para custear os custos indiretos, onde está incluído o seu lucro. Então, dentro dessa bandazinha aqui, ó, o todo é R$15. O azul é o que? R$10 dos custos diretos. O laranja é os R$5, que aqui dentro, vamos dizer que tem uma fatia aqui que é de lucro, certo? Então, tudo aqui é para englobar o nosso BDI, os custos indiretos. Aí, primeira questãozinha, né? O que é BDI é um orçamento, quais os custos poderiam ser inseridos dentro do BDI. Aí, continuando o assunto aqui, consiste em um elemento que compõe um orçamento, normalmente alcançado através de taxas que incidem sobre o custo do empreendimento definindo o preço de venda. Deve cobrir todas as despesas do projeto, incluindo o lucro almejado. Então, o BDI ele é uma porcentagem que vai contar todo o meu custo indireto. Conta de energia, conta de água, transporte que eu vou fazer do meu trabalhador, aluguel de equipamento, impostos, lucros. Então, todos esses valores não dá para a gente enxergar com exatidão o seu valor quando vai fazer algum tipo de serviço ou obra. Aí, para facilitar, a gente utiliza o BDI. Em um orçamento, o preço final de um empreendimento é determinado pelos custos diretos e pelos custos indiretos, certo? Custos diretos é o custo exato que eu sei que eu vou ter para executar esse serviço. O custo indireto fica meio vago, por isso que eu uso o meu BDI. A segunda questão, né? São considerados custos indiretos em uma obra. Aí tem essas opções. Aí você vai marcar qual é a que tem somente custos indiretos. Aí vamos falar agora aqui, ó, de custos. Então, custos tratam-se dos gastos da empresa com o produto final e estão ligados à aquisição ou à produção de mercadoria. Então, custos envolvem tudo. Nós temos os custos que envolvem os custos diretos e os custos indiretos. Então, custo é tudo que você vai gastar para produzir ou para adquirir algum bem ou serviço. Aí, exemplos de custos, ó. Aquisição de matéria-prima. Por exemplo, você vai fazer um muro. Qual seria a matéria-prima? Tijolo, cimento, areia, certo? Esse seria a sua matéria-prima nesse caso. Mão de obra, poderia ser um servente, um pedreiro, no exemplo dessa alvenaria que você fosse fazer. Locação de equipamento, poderia alocar uma betoneira para fazer o serviço. Viagem de funcionário, a sua obra não é no município que você tem sede da sua empresa. Então o seu funcionário tem que viajar. Então tem esse custo que você vai ter para executar esse serviço. Conta de água e conta de energia. A sua empresa, quando vai executar esse serviço desse muro, gasta uma quantidade de energia para os equipamentos funcionarem. Vai gastar água porque precisa de água para fazer o cimento. Gasta água no consumo próprio dos funcionários. Então, ó, custos diretos. Explicando o que são custos diretos. Os custos diretos podem ser identificados como aqueles que estão objetivamente ligados a determinado produto. Deve ser de fácil estipulação. Exemplo: compra de cimento para executar uma laje. É fácil identificar esse custo. Por exemplo, quando eu for fazer uma laje, eu vou precisar de 10 sacos de cimento. O saco de cimento está custando, vamos dizer, R$20. Então eu vou ter 10 sacos de cimento com custo de R$20. Então eu vou ter um custo direto do cimento de R$200, certo? Então eu sei o valor exato desse custo direto quando eu estou associado com um serviço. Por exemplo, eu falei do cimento para fazer a laje. Você calcula o tanto de cimento que você vai precisar para fazer a laje, vê qual é o custo para adquirir um saco de cimento. Quantos sacos de cimento você vai precisar? 10. Multiplica
o custo de um pela quantidade que você vai precisar. Aí você vai ter um valor exato desse custo. Agora, determinar qual o custo do consumo de água que esse mesmo serviço irá consumir é mais difícil. Por isso faz o uso do BDI, que é uma porcentagem para estipular todos os custos envolvidos em um determinado serviço. Você tem esse serviço para executar uma laje. Colocar o preço dos cimentos é fácil. É fácil você enxergar quantos cimentos você vai precisar e qual o custo total desse cimento na sua obra. Agora, você dizer que você vai gastar R$100, R$20, R$30 de conta de água, não dá para saber, né? Não tem como a pessoa estipular qual vai ser o gasto da conta de água nessa obra. Por isso que a gente utiliza o BDI, que é uma porcentagem que a gente vai estimar qual é uma porcentagem ideal para eu cobrir esses custos que eu vou ter, que eu não consigo enxergar o valor dele exato ao final do serviço. Aí, exemplos de custos indiretos. Os custos indiretos são os custos que vão entrar dentro do BDI. Então, não são identificados diretamente nos produtos e serviços. Por consequência, os custos enquadrados nesta categoria não podem ser relacionados a produtos específicos, existindo a necessidade que sejam estabelecidos critérios de rateio para serem devidamente alocados. Por exemplo, você vai fazer um serviço e você vai estipular que o seu funcionário vai viajar para outro município. Aí você pode estabelecer que a viagem para Altos vai ser R$50. Pode até ser que a passagem no dia tal seja R$50, mas esse custo varia muito, certo? A pessoa pode pegar um ônibus da empresa ser 50, o ônibus da outra empresa ser 60, de um dia para o outro pode variar muito. Então esse valor não costuma ter um valor fixo, então pode variar um pouco de um dia para o outro, de empresa para outra. Manutenção de equipamento, também não tem como você estipular qual o gasto que você vai ter com manutenção do equipamento. Você nem sabe se o seu equipamento num determinada obra vai precisar dessa manutenção. E se for precisar, você vai considerar esse custo. Estou fazendo aqui 10 serviços na minha betoneira. Em 9 dos 10 não apresentou problema nenhum. Eu só tive os gastos para executar o serviço. No 10º serviço que eu fui executar, a betoneira deu problema. Aí esse custo que foi da minha betoneira foi, sei lá, R$300. Então a pessoa, para diluir essa manutenção do equipamento, ela coloca esse custo em todos os serviços que ela vai executar. Não como um R$300, bota uma porcentagem bem baixa, que o final dos 10 serviços consiga cobrir essa manutenção quando ela precisar ser executada, certo? E conta de água e conta de energia. Conta de água e conta de energia também não tem como você dar um valor exato para cada orçamento que você vai fazer. Não tem como você dizer que vai gastar R$50 de água numa obra X, vai gastar R$100 de água numa obra Y, certo? Então, como varia muito esses custos, não é fácil a gente enxergar um valor exato. A gente coloca eles tudo dentro do nosso BDI, para justamente pegar uma porcentagem e calcular em cima desses valores para a gente passar o nosso preço de venda no final. Orçamento. É necessário entender o que representa os custos e o valor de venda. Saber que aplicando a taxa do BDI sobre o somatório do custo direto e indireto, encontramos o nosso preço de venda, certo? Então nós temos o seguinte: nós temos o nosso custo direto e nossos custos indiretos. Aí eu vou multiplicar, vou somar esses dois valores e multiplicar o nosso BDI
para achar justamente o nosso preço de venda. O cálculo do BDI depende de uma série de variáveis, entre as quais pode-se apresentar algumas mais importantes. Isso aqui está dizendo o seguinte, que o preço do BDI não vai ser fixo, ele vai variar muito. E tem algumas variáveis que incide maior nossa taxa do BDI. Por exemplo, o tipo de obra. Se eu vou fazer uma obra pequena, o meu BDI tende a ser menor. Agora, se eu for fazer uma obra muito complexa, por exemplo, vou fazer um estádio de futebol. Então, como a obra é muito grande, tem um custo muito grande, a incerteza é maior, a taxa do BDI tende a se elevar mais. Valor do contrato. Por exemplo, eu tenho um serviço de R$1.000 e eu tenho outro serviço de R$1 milhão. Então, na taxa do BDI na obra de R$1.000 vai ser uma taxa muito pequena, porque a incerteza dos meus custos diretos também é pequeno, relacionado com esse valor de R$1.000. Já num valor de obra de R$1 milhão, a incerteza desses meus custos indiretos é maior. Então, por isso que a taxa do BDI tende a se elevar com o aumento do valor do contrato, certo? O prazo de execução também, quanto maior for o prazo de execução, maior a incerteza dos meus custos indiretos. Então, eu vou ter que elevar mais ainda a minha taxa de BDI. Valor de faturamento na empresa, também a mesma coisa. Quanto maior for o faturamento na empresa, maior é a taxa de incerteza dos custos indiretos. Local de execução da obra. Se a obra for executada no mesmo local da empresa, o BDI tem uma certa taxa de incerteza. Vai ter uma certa incerteza naquela obra. Agora, se a minha obra for executada em outro estado, for executada em outro país, a incerteza dos meus custos indiretos vai ser bem maior. Então, o BDI tende também a se elevar nesse caso. A terceira questão, o BDI é uma porcentagem utilizada para determinar os custos indiretos envolvidos em determinado serviço. Dizer que esse percentual é fixo de obra para a obra, está certo ou errado? Aí, para justificar a sua resposta. Acabamos de comentar isso aqui, Então, só dá uma lidazinha aí no slide para justificar a resposta. Continuando aqui, pessoal. Relacionam-se com as atividades necessárias à composição do BDI. Ela se relaciona com as atividades necessárias ao funcionamento da empresa como um todo. Despesas essas que deverão ser rateadas entre todas as obras que a empresa tem em andamento. Então, se eu tenho uma construtora, eu tenho 20 obras sendo executadas. Então, essas 20 obras sendo executadas, todas vão ter que ratear os meus custos que compõem o BDI. Por exemplo, despesas administrativas, as despesas que eu vou ter bem aqui no meu escritório, vou ter com o custo de energia, de água, de papel, vou imprimir muito papel, eu vou ter os custos com os funcionários, eu vou ter que ter os funcionários na empresa, certo? Despesas comerciais, despesas tributárias, despesas financeiras, taxa de risco. Então, todas essas despesas aqui, a gente vai estar englobado, todas elas vão estar englobadas no nosso BDI. E esse BDI está rateado entre todas as obras que a empresa está executando, certo? Não fica atrelado o BDI a cada serviço específico, porque dentro do BDI está relacionado aqui uma taxa para pagar, por exemplo, as despesas administrativas. Aí, por exemplo, despesas tributárias, a minha construtora vai ter que pagar impostos todo mês para a prefeitura, para o estado, para a União. Então, tem que ratear todas as obras com as despesas de uma empresa só, certo? Taxa de risco, como a gente falou anteriormente,
dependendo da obra, se ela gera menos risco, mais risco, a BDI vai aumentar ou diminuir. Aí a questãozinha 4, né? Quanto maior forem as despesas financeiras envolvidas com a execução da obra, aí tem a opção maior ou menor será o BDI, e quanto menor o risco da obra, aí você bota maior ou menor será o BDI. Aí aqui é a fórmula para a gente encontrar o nosso BDI, certo? Então aqui ó, vai ser o seguinte: o BDI é igual a 1 mais o I. O que é o I? É as despesas administrativas, certo? Aí ó, aí você vai multiplicar por 1 mais R, risco do empreendimento. Multiplica por 1 mais F. O que é o F? Taxa de custo financeiro de giro. Aí isso aqui tudo você vai dividir. 1 menos, fecha parênteses, o T. O que é o T? Taxa de tributos federais. Você vai ter que saber quais são os impostos a nível federal que está incidindo sobre determinado serviço ou obra. Mais o G, taxa de tributos municipais. Quais são os impostos municipais que incidem sobre o serviço ou obra. Mais o C, que é a taxa de despesa de comercialização, mais o L. O L é o que? É o lucro. É o que você vai tirar para si. Dentro do BDI tem todas essas taxas que são custos indiretos. Dentro do custo indireto tem o lucro, que você vai tirar uma porcentagem que vai para o seu bolso. Aí depois aqui você vai subtrair com 1 e no final multiplica por 100. Por que multiplica por 100? Porque o BDI é uma porcentagem, certo? Então, quando você for apresentar o BDI, sempre multiplica por 100 para ficar alguma coisa por cento. Se você não fosse multiplicar por 100, ficaria 0, alguma coisa. Aí, para ficar bem visível, multiplica por 100, digamos que dê aqui 32%, certo? Aqui essa conta vai apresentar 0,32, quando multiplica por 100 vai ficar o 32%. Aí aqui é um exemplozinho que eu dei para a gente construir, chegar no nosso BDI com esses dados que foram apresentados. Se você botar aí no caderno, dá para fazer a conta passo a passo para encontrar o BDI que for utilizado, certo? Então tem aí, a Prefeitura de Teresina está contratando a construção para fazer um prédio. Calcule o BDI. Considera os seguintes dados: custo direto 600 mil, custo indireto 700 mil, administração central, bem aqui, despesas administrativas, administração central 2,5% do custo. Então quais são os custos? Os custos você vai somar bem aqui, custo direto com custo indireto. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Administração central, que vai ser esse bem aqui, despesas administrativas, que é o 2,5%. Aí vai ficar aqui, despesas administrativas 2,5%, que você vai utilizar, é bem aqui, 0,025, porque aqui está em porcentagem, certo? Mas você tem que usar essa forma aqui, porque no final a gente multiplica por 100 para voltar na porcentagem, certo? Aí, segundo aqui, risco, custo financeiro de 1,5, risco no empreendimento, aqui era para ser risco do empreendimento 1%, tá aqui, risco de 1% sobre os custos. Aí bota aqui, 0,01. Taxa do custo financeiro. Custo financeiro de 1,5. Que seria aqui o F.
Aí embaixo fica 1 menos o TI, que é taxa de tributos federais. Quais são os tributos federais? Os impostos, ó, tem o COFINS, o ISS, o PIS e o IRPJ. Imposto de renda de pessoa jurídica. Então você pegaria bem aqui, ó, o imposto federais, quais são? O COFINS, o PIS e o IRPJ. Aí somaria todos e trabalharia apenas com uma taxa. Ó, COFINS, PIS e IRPJ. O COFINS é 3%, o PIS é COFINS 3%, o PIS é 0,6% e o IRPJ é 1,2%. Somando os três, você teria uma taxa de tributo federal de 4,8%, certo? Vocês vão usar nesse formato aqui, ó, 0,048. Ó, taxa de tributos municipais, ISS, Imposto sobre Serviços, seria de 3,6%. Aí aqui seria esse Gzinho aqui, ó, 0,036. Taxa de despesa de comercialização, 5%, 0,05. E o lucro da empresa é 7%, 0,07. Boto parênteses. Aí, ó, fazendo tudo aqui, deixa eu ver se, ó, isso aqui é a questão, certo? Com dados parecidos, mudou aí só os valores. Usando a mesma fórmula, é possível chegar no BDI. Aí, continuando a questão aqui, ó, jogando aqui na fórmula, você teria esses valores aqui, ó, 1 mais 0,025 multiplica por 1 mais 0,01 multiplica por 1 mais 0,015. Divide isso aqui tudo por 0,048 mais isso aqui tudo. No final teria esse valor aqui, ó, em cima, e esse valor aqui embaixo. Esse valor aqui, ó, 0,796 já é a multiplicação de todos aqueles custos indiretos subtraído de 1, certo? Quando você subtraiu de 1, achou esse 0,796. Dividindo esses dois valores aqui, a gente acharia o 1,32. Aí isso aqui, ó, não é divisão, pessoal. Isso aqui seria multiplicação da... Não, peraí. Ó, ficaria 0,32 que multiplicaria por 100, que daria o nosso 32%, certo? Então, ó, é só vocês utilizar essa mesma formulazinha aqui para determinar o BDI nessa questãozinha aqui que eu botei, que é muito parecida. Manda só alguns dados, certo? Aí você joga naquela fórmula, faz a continha passo a passo para chegar no BDI final. E as outras questões, ó, é só vocês lerem os slides que dá para entender como é que funciona o nosso BDI. Qualquer dúvida, deixa no comentário lá a questão, que eu posso gravar outro vídeo explicando, ou deixando um comentário específico para explicar algum tópico específico. Certo, pessoal? Até mais.